Acabou o amor! Isso aqui vai virar o inferno! Galera, hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, 21h30. Será que depois dessa musiquinha que eu cantei, vai vir nota oficial do Atlético Mineiro? Pô, só falta essa. Mas brincadeiras à parte, futebol é isso, cara, tá muito chato, né? Os caras estão muito ranzinza, né? Não aceitam brincadeira, né? Já fazem um clima de guerra. Não vai ter nenhum tipo de guerra. Vai ter dentro das quatro linhas, né? O jogo bem jogado e ao redor, né? 95% da torcida é rubro-negra e transformará aquilo ali num caldeirão. Isso aí vocês podem ter certeza. E vamos para cima deles. Flamengo aí, quando tem a torcida ao seu lado, né? Naquela integração, né, entre torcida e time, não tem para ninguém, né, cara? Então, ansioso demais para a partida de logo mais. Flamengo e Atlético Mineiro, 9h30, daqui a pouquinho, a 1h da tarde, estaremos fazendo o nosso pré-jogo, aquele pré-jogo que vocês tanto conhecem, e depois estaremos partindo diretamente para o Maracanã, que a ansiedade está a mil, né? Gente, a gente vai trazer a atualização da situação do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique foi ao ninho do urubu, né? Continuar aí o seu tratamento. Falaremos também sobre a questão do que acontece, né, fora das quatro linhas, né? Torcedores do Atlético tentando fazer mosaico e o Maracanã frustrando qualquer tipo de situação. Falaremos também sobre o mercado da bola, a questão do Wendel, né? Desfalque, Diego Alves novamente fora da partida. Cara, sobre o mosaico do Flamengo, né, que a gente vai falar. Enfim, cara, tem muitos assuntos a debatermos aqui. Sobre a saída do Ilharão já confirmada, o agente do Lázaro buscando propostas para ele no futebol do exterior. Enfim, galera, cara, mas com muitos assuntos, mas o foco principal é a partida de logo mais, né? Mengão e Galo. Vamos para cima deles, tá? Os caras já estão aí preocupadíssimos, né? Quero saber, Flamengo classificando, qual será a desculpa, né? Porque sempre que acontece uma vitória do Flamengo, vem uma desculpa, enfim, vão inventar que foram maltratados, né? Sempre essa historinha mequetrefe que a gente já conhece, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar aí sobre a questão, primeiramente, do Bruno Henrique, né? O Flamengo atualizando a situação do Bruno Henrique. Flamengo atualiza a situação de Bruno Henrique e ídolo manda recado animador aos torcedores, tá? Foi publicado hoje, né? Ontem, né? A matéria de ontem, dia 12, imagens do Bruno Henrique, né? Voltando ao centro de treinamento do Ninho do Urubu, né, para dar início a uma nova etapa do processo de melhora da lesão, agora com fisioterapeutas juntos da equipe do departamento médico, tá? Então, o clube publicou um vídeo nas redes sociais com a camisa 27, chegando para dar continuidade no processo, ainda andando com auxílio de muletas. O Flamengo informa mais uma etapa. Bruno Henrique segue seu processo de recuperação nesta terça-feira. O atacante realizou atividade com o departamento médico do Flamengo no centro de treinamento Jorge Elal. O atacante Bruno Henrique também usou suas redes sociais para falar sobre essa nova etapa. Ele agradece a Deus e se mostra muito alegre e positivo quanto ao andamento da sua recuperação. Que alegria e satisfação estar de volta, mais um passo dado. Seguirei firme e forte com graça de Deus nessa recuperação dia após dia, tá? Enfim, então o Flamengo havia colocado um prazo entre 10 a 12 meses, só que semana passada a gente entrevistou o médico Gustavo Asmar e ele me disse, né, disse para todos que nos acompanharam aqui no canal Deco SRN, que não acredita que chegará a 10, 12 meses, que ele acredita que entre 8, 9 meses o Bruno Henrique estará de volta. Então vamos aguardar e esperamos que ele volte o mais rápido possível, mas o mais importante é que ele volte saudável, tá, gente? Então essa é a questão em relação ao Bruno Henrique, tá? Falar aqui também sobre o adversário do Flamengo, né, o Atlético Mineiro,
que tem surpresa na lista dos relacionados, que é a presença do jogador Keno, tá? O Atlético Mineiro hoje, se eu não estou enganado, não tem nenhum jogador fora por motivo de lesão, mas o Keno, na minha concepção e do que eu conheço um pouco, o Atlético já fez isso também. Ele leva todos os jogadores, né, para estarem presentes, mas não acredito que o Keno terá condições de jogo. Com certeza não começar o jogo e não começará. Acredito que o Atlético Mineiro irá a campo com o Everson, com o Mariano, o Nathan Silva, o Júnior Alonso e o Arana. O meio-campo com o Alan. Acredito que o Jair possa jogar também, né? Se não for ele, é o Otávio, mas acredito no Jair. Nath Fernandes, Vargas, o Zarate e o Hulk. Esse é o time do Atlético Mineiro, um time forte e tal, mas, cara, com toda certeza a pressão da torcida rubro-negra. Há muito tempo eu não vejo a torcida do Flamengo tão engajada num jogo como esse do Atlético Mineiro, né, cara? Principalmente do que aconteceu, né, em Minas Gerais nos 2 últimos jogos, né? Eles se fazem de coitadinhos não tem nada. Eles sabem muito bem disso, né? Eu me recordo de um jogo em 2014, de uma Copa do Brasil. Eu não fui a esse jogo, mas me relataram que foi um ambiente totalmente hostil, né, em 2014, né, naquela eliminação nossa por 4-1 para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, muito menos, né, cara? Vocês não veem aqui no Rio de Janeiro esse tipo de situação, sinceramente, tá? Uma outra questão aí, tá? Que a gente vai debater sobre o Lázaro, tá? O Lázaro aí, que está insatisfeito com a proposta feita pelo Flamengo, né, em relação à sua renovação de contrato. Ele que ganharia, o Flamengo ofereceu R$80 mil, ele achou muito pouco, e com isso, né, os empresários, né, o agente, na verdade, do jogador Lázaro, buscando proposta de fora para o Lázaro. Só que ele tem que se lembrar que ele tem contrato em vigor ainda com o Flamengo, né? Ele ainda tem contrato em vigor com o Flamengo, tá? E sinceramente, uma coisa é essa proposta para o Lázaro, outra coisa é a proposta para o João Gomes, tá? Eu acho que a diferença é muito grande. Então, sinceramente, ele que sabe, cara. Eu volto a falar, se é para negociar algum garoto da base do Flamengo, eu negociaria o Lázaro. Dentre todos os jogadores que o Flamengo tem hoje, Vitor Hugo, Matheus França, João Gomes, Lázaro. O Lázaro é o jogador que o Flamengo deveria, né, tentar uma negociação, né? Até mesmo porque o Flamengo precisa vender jogadores, né, conforme dito pelo Bernardo Amaral, né, vice-presidente de planejamento, numa dessas reuniões aí do COD, tá? Então, essa aí é a informação do Vene Casagrande, né, trazendo a questão do Lázaro, tá? Gente, uma outra informação, né? O Flamengo buscando aí lateral direito no futebol europeu, tá? A informação que eu tenho, tá? Eu recebi uma informação ontem que esse lateral não seria brasileiro, tá? Porque muitos citaram aí o Ian Couto, quem é outro aí? Gilberto, tem mais aí, Vitinho, que é no time da Bélgica. A informação que eu tenho é que não é brasileiro. Vamos aguardar, vou apurar melhor essa informação, tá? Essa informação em relação ao lateral direito, o Flamengo correndo realmente com pressa, conforme falou o Mauro César Pereira, sobre essa questão aí do lateral direito. A informação que eu tive complementar é que esse lateral não é brasileiro. Vamos aguardar para ver se essa minha fonte é quente mesmo, tá? Sobre a questão, cara, olha isso aqui, eu adoro essa parada aqui. Comentaristas dão larga vitória ao Atlético Mineiro naquela questão de colocar os dois times e formar um time em cima do time do Flamengo e time do Atlético Mineiro. Então, foram 8 jogadores do Atlético escolhidos, 3 do Flamengo, e até o treinador foi o Mohamed, por incrível que pareça, mas enfim, deixa pra lá. O time escolhido por Pedrinho, por Ricardinho da Sport TV e o Jader, né, o narrador, Everson, vê se vocês concordam, Everson, Mariano,
Júnior Alonso, Nathan Silva e Arana. Meio campo com Alan, João Gomes, Arrascaeta, Nath Fernandes, Hulk e Gabigol. Esse foi o time que os caras resolveram. Enfim, prefiro não falar nada, prefiro ver o jogo e aí depois a resposta ser dada dentro de campo. Aí muita gente vai falar, porra, Deco, mas... Sério mesmo, alguém acha que o Nathan Silva tá jogando mais hoje do que o Léo Pereira? Nathan Silva que tá sendo criticado pra caramba. É sério mesmo? E aí? O que vocês acham disso? Vocês acham que o Nath Fernandes tá jogando tanta bola assim? Enfim, prefiro aguardar. Vamos aguardar para debater posteriormente, né, sobre essa questão. Ok? Então esse aí foi o time dos comentaristas / narrador, né, da Sport TV. Falar sobre a questão do Wendel, né, cara? Muita gente nos perguntando sobre o Wendel, é isso mesmo. O Wendel, informações dão conta que a contraproposta do Flamengo ao jogador foi aceita, só que há agora a dificuldade de conseguir a liberação de Utozenit. Olha só que situação. O Wendel, que poderia utilizar o mecanismo, né, da FIFA para conseguir a sua liberação, não quer. E aí o Flamengo teria que ir ao Zenit para negociar um empréstimo onde poderia conseguir com certa facilidade. Cara, realmente o Wendel é um ótimo jogador, mas será que se tiver realmente essa dificuldade, ainda acho que pode ser um blefe, acertando valores com o jogador e ele estendendo seu contrato, o Zenit poderia emprestá-lo por um ano ao Flamengo? Mas se realmente houver essa dificuldade, será que o Flamengo tem que perder tempo mesmo, gente? Né? Tem que perder tempo mesmo? Ainda tem essa preocupação. O Flamengo pode inscrever 3 jogadores. Até agora não fez 3 contratações. E vou falar para vocês, jogo contra o Corinthians vai ser mais difícil do que muita gente acredita que seja, né? Enfim, o Vitor Pereira está conseguindo tirar desses caras do Corinthians uma vontade, uma raça, né? Que a gente não via com o Silvinho, né? Não tem nem comparação de treinador, né? E o Silvinho, então, era um treinador extremamente defensivo. Ele não saía da sua linha defensiva, não tinha jogadas de contra-ataque, então o time dele sofria muito. Né? O Vitor Pereira não. Apesar de ser um time, né, que vem jogando uma alimentação assim danada, né, mas você vê que é muito competitivo. É muito competitivo. É essa que é a grande questão. Tá? Então, cara, que o Flamengo corra o mais rápido possível para acertar os seus reforços. Tá bom? Sobre a questão, né, da tentativa de formar mosaico, né? Maracanã frustra tentativa de mosaico do Atlético Mineiro, né? A querida Paula Matos, do Coluna do Fla, falando que a Galocura estava preparando uma mobilização em forma de mosaico, com balões brancos, compartilhando foto com a instrução para a montagem. A chamada foi feita pelo perfil da organizada, mas a publicação foi excluída após chegar aos rubro-negros. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, logo após o fim do duelo, sabendo da mobilização rubro-negra para um verdadeiro show nas arquibancadas, com direito a mosaico e tudo mais, a torcida atleticana tentou organizar com outro mosaico, mas a administração do estádio vetou. Tá certo, lá a gente não consegue fazer nada, porque aqui tem que ser feito, né? Não tem que aceitar nada de mosaico, de festa nenhuma deles. Eles vêm lá, eles vão torcer, vão ter segurança, tudo bonitinho, vai ser 100%. Eu vou ter certeza, eu vou gravar para mostrar que não vai haver nenhum tipo de animosidade vindo da torcida do Flamengo, tá? Para acabar com essa falácia aí de muitos que dizem que a torcida do Flamengo é isso, aquilo não é nada, muito pelo contrário, ok? Sobre a questão do goleiro Diego Alves, né, cara, voltando a desfalcar o Flamengo, todo mundo sabe que ele não voltará a jogar, mas o custo que o Flamengo tem com o Diego Alves é altíssimo, né, gente? É essa que é a grande questão. E o Camisão segue tratando de uma lesão no pubis e será novamente ausência no Fla, algo que tem sido recorrente na temporada, né? Pois é, cara, renovaram o contrato dele em setembro, outubro, e ele tá aí, né?
hoje é o goleiro mais bem pago do Brasil, junto com o Cássio. Olha o custo-benefício péssimo. É complicadíssimo, complicadíssimo, né? Aqui uma outra informação, né? O Flamengo levando vantagem contra o Atlético Mineiro, né? Em mata-mata. São 4 vitórias para o Flamengo contra 3, né? Pior que os caras dizem que somos fregueses. Cara, eles vivem no mundo, né? Eles vivem em que mundo? Mundo da galinha pintadinha, seria isso? Pode ser, né? Porque é brincadeira os caras falarem que o Flamengo é freguês. Surreal, cara. Entendeu? É surreal. Só podem viver nesse tipo de mundo, tá? Sobre a questão da torcida do Flamengo, né? Montando um mosaico. A galera hoje foi em piso lá, né? E a frase todo mundo já sabe: bem-vindo ao inferno, tá? Vai estar ali no setor leste, superior e inferior, tá bom? Já começaram a montar, a festa vai ser lindíssima. Expectativa é que haja foguetório, fumaça rubro-negra, mosaico, faixas verticais e balões vermelho e preto. Tudo devidamente separado por setores no estádio. A ideia é criar uma atmosfera para empurrar os jogadores do mais querido rumo à classificação para as quartas de final, tá? Então, tá aí, né, o Flamengo fazendo, se Deus quiser, uma baita festa e o torcedor será recompensado. Não tenho dúvidas disso, meus queridos amigos, né? Então, galera, as informações são essas, tá? Gostaria de agradecer a todos vocês, muito obrigado. Tá, daqui a pouquinho, 1h da tarde, 1h, 1h10, começaremos aí a nossa live pré-jogo para a gente acabar, já partir para o Maracanã, né? E fazer a melhor cobertura possível e, se Deus quiser, e Deus há de querer, com a classificação do Mengão, para ficar bonito, porque o torcedor do Flamengo merece, tá? Teve um início de 2022 muito pesado, né? Devido à má gestão no futebol. Mas esperamos que agora, com o empurro da nação, que o Flamengo retorne o caminho das vitórias, né? E passando para as quartas da Copa do Brasil, assim como da Libertadores, né? O ano do Flamengo continua, né, firme e forte, tá bom? Então, galera, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal Deco SRN, deixar o like, é importante, compartilhar esse vídeo com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar também do nosso canal alternativo, que é o canal do Deco, tá? A gente faz live compartilhada pré-jogo e pós-jogo. Então, abra a aba nos dois aí, tá, galera? Para vocês poderem ajudar o canal 2 a crescer. Falou? Fiquem com Deus, então. Tamo junto. Saudações rubro-negras.